Programa geral, um programa sobre tudo e o resto. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a recente crise política na Venezuela. Lembrando sempre que esse programa é gravado comigo aqui em Santa Catarina, no Brasil, e com o Ângelo em Lisboa, em Portugal. Ângelo, a gente pode analisar essa crise política aí na Venezuela sobre muitos aspectos políticos e econômicos, né? E o quão disso ainda tem resquícios aí nessa crise política da crise econômica de 2008, assim, o quanto a Venezuela se prejudicou naquele momento, junto, obviamente, com todos os países do mundo, né, praticamente, e o quanto ela se prejudicou naquele momento e como ela vem tentando se recuperar e o quanto isso é prejudicial justamente para se resolver essa situação política, né? Quando se discute essas relações, economia e política, tu sempre cai naquela velha frase da campanha do Bill Clinton que ficou famosa, economia estúpida, né? De que todo regime ele depende muito da bonança econômica ou de boas condições econômicas, de boas condições de vida do povo. Quanto mais problemas econômicos um país tem, mais dificuldades ele tem para manter o regime ou manter o seu governo. Então, sim, muito dessa crise deriva de 2008, embora 2008 tenha sido mais um estopim, ou um dificultador, né? Porque nesse tempo não dá para negar a responsabilidade de Caracas, a responsabilidade do governo da Venezuela no insucesso dele em dar respostas a essa crise econômica, né? Então, por mais que sim tenha alguma relação com a crise de 2008 e até um pouco mais com o que aconteceu logo depois, né, ali já 2010, 2011, que começou a complicar um pouco mais, já teria dado tempo da Venezuela responder, né? Então, só que a questão da Venezuela é que ela cai no que já se discute há muito tempo, de depender unicamente do petróleo e depender muito da flutuação do preço, né? Como a gente está, quando o petróleo estava quase $150 o barril, os erros eram fáceis de se superar, né? Quando esse preço cai, tudo fica mais complicado. Tu citou aí justamente essas questões internas na Venezuela ali, que a gente pode até analisar como um país que não se estruturou, né, para além justamente dessas questões de vender petróleo, né, exportar petróleo, justamente talvez por ter uma reserva sendo uma das mais importantes de todo mundo, né? E também se coloca muito a questão desses movimentos externos, né, de outros países, como, por exemplo, o recente embargo agora que os Estados Unidos está fazendo para o regime ali do Maduro. E surge a pergunta, né, o quanto desses problemas são problemas gerados por questões internas e externas e o quanto também os países de fora têm que se meter nesse tipo de situação, né? Porque a gente sabe ali que inegavelmente ali há problemas com violação de direitos humanos e coisas semelhantes, mas também a gente tem que respeitar de certa forma a autonomia de cada país, né? Principalmente nós que somos aqui das Américas, né? Seja da América do Norte, do Centro ou do Sul, a gente tem que entender também que as nossas fronteiras são limites também de atuação, né? O quanto nesse sentido essa ajuda de fora pode ser realmente uma ajuda ou pode atrapalhar ainda mais a situação ali na Venezuela? Aí são duas questões que eu imagino diferentes, né? Ainda que relacionadas. Uma é se deveria haver essa influência externa na Venezuela, e eu não tenho dúvida em responder que não, né? Que é tradição da América, continente americano, de, pelo menos em teoria, respeitar a autodeterminação dos povos e respeitar a política interna de cada país. Uma vez que, tirando um ou outro ponto muito específico, muito particular, tu não tem grandes questões de fronteira ou coisas do tipo, né? Então, em teoria, pelo menos, não deveria haver essa interferência. Mas, por outro lado, também o governo de Caracas ele tem que governar de acordo com a situação, né? Então, também a responsabilidade dele responder, ou teria sido responsabilidade dele, responder a essas interferências de maneira efetiva, né?
Então, o embargo que os Estados Unidos impõe em alguns pontos, ele atrapalha, mas são as condições materiais com as quais o governo da Venezuela tem que lidar, né? Então, por mais que não devesse haver esse tipo de interferência, responsabilidade e cabe a Caracas, cabe a Maduro enfrentar isso de forma eficaz, né? De forma que dê segurança e condições para o povo. Então acho que são duas questões diferentes e que, né, nesse turbilhão político ou nesse uso da Venezuela para fins políticos que a gente está assistindo aí nos últimos pelo menos 5 anos ou 10 anos, acabam tudo entrando na mesma panela, né? No caso aí da situação do Brasil, a gente tem, pelo menos desde o governo do Fernando Henrique, né, Fernando Henrique Cardoso, a gente tem uma situação de bastante relevância na economia venezuelana, né? E justamente essas boas relações aí, até com, vamos dizer, um saldo positivo para o Brasil, né? Sempre teve superávit aí nesses últimos tempos aí com a Venezuela, se criou aí uma certa relação que foi sendo minada justamente a partir da vitória aí do atual governo brasileiro, né? De fato, qual é a situação do Brasil, que parece que já deixou claro de que não vai intervir, pelo menos militarmente, ali no país, né? Não vai atuar ali na região de fronteira, nem fazer nenhum tipo de invasão ou algo do tipo assim, mas qual deve ser o papel justamente do país, lembrando obviamente que o governo, ele para tomar essas decisões ainda, ele depende também do Congresso, né? Não é o governo, não é o executivo sozinho que determina por vontade do presidente ou dos seus ministros a uma atuação mais efetiva na Venezuela, né? O Congresso tem uma participação relevante e me parece meio claro ali que também haveria uma certa resistência bastante forte se o Brasil tomasse algum tipo de decisão mais efetiva na Venezuela. Como é que tu analisa esse papel no cenário atual do governo brasileiro, né? Nesse governo atual, que é um governo mais conservador e que vem minando justamente esses laços mais antigos e econômicos com a Venezuela? Poucas coisas no Brasil ou na política, ou nas políticas do Brasil obedecem aquilo que deveria ser uma regra, de que há questões que são questões de Estado mais do que questões de governo, né? E talvez uma das poucas que faça isso e que tenha vindo fazendo isso desde pelo menos o pós-Segunda Guerra, a época da criação da ONU, ali, final da década de 40, era justamente a política interna, né? O Brasil mantinha uma maneira de se comportar, mantinha políticas, apesar das diferenças de governo, justamente por reconhecer, né, que a política externa é uma política do Brasil, uma política de Estado, e não do governo de turno, né, que troca a cada 4 anos, ou no caso do Brasil, menos que isso. E isso é uma das coisas que foi jogada fora numa rapidez que pouca gente pensou possível, desde que assumiu o governo Bolsonaro, né, por uma questão claramente ideológica, ou mais do que isso, política no sentido mais baixo da palavra, né. O governo Bolsonaro resolveu resolveu instrumentalizar a relação com a Venezuela para fins eleitorais, para fins partidários e para fins políticos, né? O que é uma grande pena, né? A gente ainda tem a sorte, ou se é que dá para chamar isso de sorte, de que a esfera militar que está no governo ainda conseguiu de alguma forma colocar um certo freio, né? Porque desde que começou de forma mais aguda a crise na Venezuela, desde a questão da ajuda externa, que deu todo aquele rolo um tempo atrás, aí, algumas semanas ou meses atrás, parece que tem 2 polos opostos puxando o governo Bolsonaro, né? O polo representado pelo Ministério das Relações Exteriores puxando para um confronto, puxando para um alinhamento automático com os Estados Unidos, chegando a falar de absurdos do tipo permitir a passagem
de tropas americanas pelo território brasileiro no caso de uma invasão da Venezuela. E o outro lado, o lado dos militares, representado principalmente pelo vice-presidente, pelo general Hamilton Mourão, puxando para o lado contrário, né, dizendo que o Brasil tem uma tradição de não interferência e de que não faz sentido uma interferência militar na Venezuela nesse momento. Então é um dos casos em que é até engraçado, ou na verdade é tudo menos engraçado, de que é justamente a presença de militares no governo Bolsonaro que está ainda segurando um pouco esse ímpeto intervencionista ou imperialista do presidente e trazendo um pouco de sanidade para o debate, né? Porque o que a gente tem visto de se apoiar e se propor uma intervenção militar ou alguma forma de influência militar num país vizinho, que é a coisa que o Brasil nunca fez ou não faz desde o século XIX, não faria nenhum sentido, né? O próprio presidente tem dado declarações seguidas que, como muitas coisas que ele tem falado, a gente não sabe se coloca na conta de um desconhecimento da Constituição ou na conta mesmo de um mau caratismo da figura do presidente, né? Dizendo que depende dele a decisão de intervir ou não na Venezuela, quando isso não é verdade, né? Como tu falou, depende do Congresso, tem que passar pelo Congresso, e graças a essa tradição e graças ao posicionamento que o Brasil vem mantendo já aí há pelo menos quase 100 anos, eu não vejo como o país se conseguiria o tipo de consenso no país que permitiria qualquer tipo de aventura militar num vizinho da América do Sul. Então eu acho que, apesar do que pareceu no período pós-posse do Bolsonaro, que eu cheguei a ter medo de que o Brasil embarcasse numa aventura desse tipo, né, que seria o ideal pro Trump, né, que terceirizasse a intervenção na Venezuela através do Brasil, mas me parece que agora, e até um pouco irônico que seja assim, mas por causa da presença dos militares no governo Bolsonaro, isso está de certa forma descartado. E para finalizar, aí justamente nesses últimos dias, aí, nessas últimas semanas, houve aí uma espécie aí de um acirramento ali maior entre os lados da política venezuelana, né? A gente tem ali a figura do Juan Guaidó ali, que é o autoproclamado presidente, né? Que já é um absurdo a situação por si mesmo, né? Alguém se autoproclamar presidente sem nenhum tipo de respaldo, de consulta popular, né, nesse sentido, e ele tentou aí nesses últimos dias aí uma espécie de revolução que aparentemente não mudou muito a situação na Venezuela, e justamente nesse cenário a gente sempre tende a analisar o nosso próprio país de um jeito diferente de quem analisa o país de fora, né, um estrangeiro analisando o nosso país, assim. Nesse sentido, tu tu acredita que essa crise da Venezuela, ela tem ela tem culpados, ela tem responsáveis, ou de fato foi toda uma reunião de fatores que políticos, sociais, econômicos, que acabou provocando essa situação, e que justamente o governo, sendo um governo já de descendência, né, que vem ali atrás ali no respaldo ali da figura do Hugo Chávez, né, que foi uma figura bem representativa nesses anos dos anos 2000 em diante, esse governo justamente se viu numa situação de não querer largar a mão do poder e também não saber como resolver essa crise de forma mais imediata, né? Então, o que a gente pode esperar a partir de agora para uma solução efetiva desse conflito, ou a gente pode esperar justamente um arrastamento desse conflito por mais algum tempo? Me parece que já faz muito tempo que a gente passou do ponto de alguma boa solução na Venezuela, né? Eu acho que agora o que a gente resta a torcer, o que a gente tem que ter alguma esperança é de algum tipo de solução menos pior. E me parece que a radicalização dos discursos e dos confrontos que tem ocorrido, especialmente aí no último ano, nos últimos 2 anos, desde que o Donald Trump elegeu a Venezuela como um dos principais assuntos,
da presidência dele. E também o que está acontecendo no Brasil, mas que de certa forma a gente vê também em outros países, isso de colocar a Venezuela como um grande fator político, ou como um exemplo de um governo de esquerda, ou do que a esquerda quer, a esquerda mundial quer de alguma forma, o que está longe de ser verdade, mas que está sendo usado em muitos lugares. Tudo isso me parece que só dificulta, né? Qualquer tipo de conserto, de resolução pacífica que se poderia chegar, fica mais longe quanto mais politizado, quanto mais radicalizado fica a situação. Então, para mim, o que tem sido visto, especialmente desde que foi feito aquele show que o Guaidó fez com a questão da ajuda externa dos Estados Unidos, tentando iniciar um tipo de movimento para tomar o poder, só afasta as possibilidades de solução pacífica, né? Afasta o interesse que tem os generais do regime do Maduro e torna para todo mundo, tanto do regime quanto também do lado do Juan Guaidó e dos outros lados envolvidos, tenham menos a ganhar e mais a perder, né? Então isso cada vez torna a situação mais difícil e cada vez a gente se afasta da solução que a princípio é que todo mundo deveria querer, né? Que é uma transição pacífica e a construção de um novo regime democrático, da volta para um regime plenamente democrático na Venezuela. E a gente fica por aqui em mais um programa geral internacional com a participação do Ângelo, direto de Lisboa, em Portugal, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!